A paz do Senhor, meus amados irmãos, na noite desse dia, quero estar compartilhando com os irmãos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo 6, que nos fala sobre uma grande revelação do Espírito Santo, do apóstolo Paulo, que nos diz assim: e percorrendo a região de Frígio, Gálata, e tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Nós observamos aqui algo que Paulo tinha um desejo, que nós observamos, ele queria continuar pregando ali na região da Ásia. Mas o Espírito Santo chega para ele, o impede de continuar pregando. Olha para você, observa uma coisa: o agir, o trabalhar do Espírito Santo de Deus no meio da igreja primitiva. E à madrugada, ele tem uma visão de um homem de Troade, dizendo a ele: olha, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Porque a Macedônia ficava na Europa. Ele sai da Ásia. Por que ele sai da Ásia? Porque o papel dele naquele continente já tinha terminado. O papel dele ali naquele lugar não havia mais uma repercussão. O Espírito Santo estava trazendo ele para um novo propósito, para um novo objetivo, para um novo viver. É aonde, quando Paulo chega ali na região de Troade, ele teve aquela visão, o qual um varão da Macedônia, é aonde ele passa, que ele vai preso, ele e Timóteo. E nós observamos que eles, quando acontece aquele terremoto na prisão, e o homem, o soldado, se converte ao Evangelho. O homem queria se matar. Olha como Deus trabalha, irmãos. E através daquele homem, o Evangelho começa a ser pregado. Através daquele homem, o Evangelho começa a ser trazido naquela cidade. Porque muitas das vezes as pessoas acham que a história de Paulo e Timóteo ali na prisão, ela acaba ali. Não, irmãos. Existe algo sobrenatural além dali. Porque aquele homem, agora a Bíblia fala que ele se converte ao Evangelho. Ele vem para o Evangelho. E a casa dele, por incrível que pareça, se torna um ponto de pregação do Evangelho. Mas quando vemos o Evangelho, Jesus também fala, olha, o que a Bíblia nos diz aqui em João 16:8. Olha aqui o que o Senhor nos fala. Quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado e da justiça e do juízo. Quem? O Espírito Santo de Deus. Jesus estava dizendo aos discípulos: olha, ele vai vir. Eu vou para o Pai, mas enviarei quem? O Consolador. Ele que nos fortalece, ele que alegra os nossos corações, ele que alegra a tua alma, ele que alegra o seu viver. Irmãos, nós vivemos momentos na vida de grandes depressões, ansiedade, agonias. E quando nós chegamos a um grande remédio, eu vejo pessoas tomando grandes quantidades de remédio, mas eu quero te trazer nesta noite uma solução para o seu problema. Quem é a solução para o meu problema? Quando o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nossa vida. O Consolador, ele traz paz, alegria. O papel do Espírito Santo no meio da igreja, ele vem para isso.
Muitas das vezes as pessoas dizem, não, mas esse agir só foi ali no início da igreja primitiva. Não, o Espírito Santo, ele está agindo no meio da igreja até os dias atuais. O Espírito Santo, ele jamais, a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do seu pecado. O Espírito Santo é aquele que vai arrebatar a igreja, é ele que vai levar a noiva. É por isso que Jesus disse, olha, todo pecado é perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo, esse não. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? É aquilo que muitas das vezes o ser humano, o que os fariseus fez. Jesus estava expulsando os demônios. E quando ele estava expulsando os demônios, os fariseus chegou e disse, olha, ele expulsa os demônios pelo dedo de Beelzebu. Eles atribuíram aquilo que era de Deus aos demônios. Aquilo que o Espírito Santo de Deus estava agindo ali naquele momento, eles estavam atribuindo ao diabo. Então, ali naquele momento, eles pecaram contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a santidade, é a trindade. E ele continua até hoje no meio da sua igreja. Ele continua até hoje no nosso meio, movendo, consolando os corações, nos trazendo alegria. Eu não sei qual é o seu problema, a sua agonia, a sua dificuldade, mas eu sei de uma coisa, o Espírito Santo do Senhor, ele é aquele que te consola e alegra a tua alma. Amém? E Deus te abençoe assim em nome de Jesus. E fique debaixo da graça e do conhecimento. Amém.